Mais uma. Bom dia, pessoinhas. Hoje e amanhã, nossos últimos dias de aula. Depois é só provinha. Semana que vem vocês não me verão. Triste. Vamos brincar? Essa matéria, na verdade, é uma preparação para vocês chegar no terceiro período, sabendo, pelo menos, entendendo um pouquinho do sistema nervoso, tá bom? E é a nossa última matéria. Então a gente vai ter duas aulinhas hoje. Essa primeira é sistema nervoso e neurotransmissores. E a segunda, porque está muito em moda, é dos endocannabinoides e dos canabinoides. Para você fumar maconha com um pouquinho mais de tranquilidade. Essa é a ideia. Vou fumar maconha sabendo o que eu estou fazendo. Certo? Então a gente vai discutir essas duas coisas hoje. Podemos começar? Sim? Então olha só. A gente vai dividir essa aula, a gente vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas a gente vai tentar no primeiro momento relembrar para vocês algumas classificações do sistema nervoso. E depois a gente já vai entrar em neurotransmissores, beleza? Então a gente vai partir da seguinte ideia. Olha para esse videozinho. Espero que você esteja enxergando. Vamos apagar as luzes para você visualizar as cores. Agora dorme, não dorme? Nossa, se tivesse mais escurinho assim, ia ser maravilhoso. Então, olha esse videozinho. É um vídeo do desenvolvimento embrionário pensando no sistema nervoso. Dá uma olhadinha aí, por favor. Então, quando você visualiza um embrião, isso aqui, isso que está em... Isso aqui que você está vendo? Nessa cor que você está vendo? Isso vai ser a nossa placa neural. Então, aqui, isso que está mais abaulado para cima, isso é a sua placa neural. Isso significa que é
O folheto embrionário responsável por isso é a nossa ectoderma da placa. Beleza? E aqui, ó, nas bordas vai ser o ectoderma de superfície ou ectoderma de revestimento. Você vai perceber, e aí eu acho que você lembra lá da embriologia, espero que sim, mas você vai perceber que haverá aqui a formação do tubo, que é do nosso tubo neural. Então, você está visualizando lá? Ó? Isso é a formação do nosso tubo neural. Isso aqui representa uma abertura do tubo neural, ó, e todo mundo chama isso de neuróporo. Tá claro isso para você ou não? E do outro lado também é neuróporo. E aí, essas boladinhas aqui representam o quê? Ó? Os somitos. Exato. Então esses são os somitos. E aí você tem lá a formação do tubo neural, ó, com as duas aberturinhas, uma de cada lado. Uma fecha antes da outra, 4 dias, 3 dias de antecedência. Isso que está coloridinho para você aí no meio, ó, é o seu tubo neural. Então tudo isso aqui, ó, tudo isso que eu estou circulando aí em vermelho para você. Acho que você não está enxergando vermelho. Vou colocar em branco. Em branco. Então, ó, tudo isso que eu estou circulando em branco para você, ó, vai representar o seu tubo neural. Beleza? Perceba que existem algumas cores para esse tubo neural e aí o desenvolvimento do embrião. E está acabando a bateria. Desenvolvimento do embrião. Bem, isso aqui, ó, vai ser as nossas vesículas cerebrais. E aí você vai tirar uma foto agora mesmo pra gente, tá? Então vai ser o nosso diencéfalo, mesencéfalo, telencéfalo. Não sei se parou. Não, não parou não. Tá. Esse vai ser o nosso mesencéfalo. E aí vai ser onde vai formar nossa ponte, bulbo. Você vai visualizar isso. Tá. O que vai acontecer então, ó, esse tubo neural, ele vai literalmente crescer. Você vai perceber lá, ó. E aí você vai tendo desenvolvimento do sistema nervoso central. Bonitinho? Olha que gracinha que é. Essa é uma representação do sistema nervoso central. Então, o que que você visualiza? Exatamente isso. Espero que você consiga enxergar. Tira uma foto disso para mim, por favor. Isso aqui é a professora, acho que Fernanda, que vai trabalhar com vocês lá no terceiro período. O que que você está vendo aqui? Ó? As vesículas encefálicas primárias. A gente tem o prosencéfalo, que é essa primeira, ó. Depois o mesencéfalo e o rombencéfalo. O prosencéfalo vai se dividir em dois grandes grupos, perceba. O telencéfalo, que vai formar o hemisfério cerebral, e o diencéfalo, que vai formar o nosso tálamo, hipotálamo, epitálamo, corpo caloso, etc. O único que não muda de nome é o mesencéfalo, ele continua sendo o mesencéfalo, e o rombencéfalo, que vai formar o nosso metencéfalo e mielencéfalo. Metencéfalo forma a ponte e o cerebelo, e o mielencéfalo forma o bulbo. Então, essas são as vesículas encefálicas primárias. Elas são responsáveis pela formação das vesículas encefálicas secundárias. E as vesículas encefálicas secundárias formam os órgãos finais que a gente conhece. Então, os hemisférios cerebrais, que todo mundo chama de cérebro, e aí dentro desses hemisférios cerebrais, você tem o que a gente chama de sistema límbico, né? Onde a gente tem o tálamo, o hipotálamo, o epitálamo, o corpo caloso, o córtex, o fórnix. E aí você tem toda essa região, então, dos nossos secundários, né? Formando o órgão do adulto. Belezinha? Então, lá no terceiro período, e não é para mim, você vai ter que decorar essa sequência. Isso é lá no terceiro período. Você fala assim, nossa, minhas vesículas encefálicas primárias formam quais secundárias? E as secundárias formam quais órgãos no adulto? Certo?
Então, quando você vê prosencéfalo, mesencéfalo e robencéfalo, é essa historinha aqui, ó. Voltou lá pro vídeo, ó. É isso, ó. Isso é o prosencéfalo, mesencéfalo e o rosinha é o rombencéfalo. Prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo. E aí, quando ele vai se desenvolvendo, né, a gente vai ter a formação dos hemisférios e o diencéfalo, o mesencéfalo, metencéfalo e mielencéfalo. E aí vai formando os órgãos finais bonitinhos e, consequentemente, a formação dos nossos sulcos, giros, ponte, cerebelo, tudo bonitinho. Beleza, pessoas? Então, essa ideia do desenvolvimento embrionário tem que te trazer a seguinte informação. Olha só, quando você pegar o seu sistema nervoso, ele vai ser dividido obrigatoriamente em sistema nervoso central, que é tudo isso, ó, que a gente está circulando aí para você, ó. Tudo isso é o seu sistema nervoso central, e o sistema nervoso periférico. O periférico será os nervos, e aí você vai ter nervos cervicais, algumas pessoas também chamam de nervos craniais. Aí na região do tórax, nervos torácicos, na região lombar, nervos lombares, e na região sacral, nervos sacrais. Então, todos os nervos, acho que você entende, é sistema nervoso periférico. E isso é sistema nervoso central. Tá claro isso pra gente? Beleza? Muito retardado, né? E aí, qual é a divisão que você tem que ter? Tira uma foto disso, por favor. Essa divisão, isso tem que ficar meio que claro na sua cabeça. O que a gente está vendo aqui, ó? Tudo isso que eu estou circulando em vermelho, ó, representa o seu sistema nervoso central. Então, esse é o seu sistema nervoso central. Então, você tem aqui as diferentes partes, né? Cérebro, cerebelo, ponte, bulbo e a medula vertebral. Tá bom? Então, tudo isso, acho que você acaba de entender, foi formado a partir do nosso tubo neural. Formou as vesículas encefálicas primárias, as secundárias e, consequentemente, os órgãos. E todos esses caminhos que você está vendo, ó, significa sistema nervoso periférico. Então, isso representa para a gente os nossos nervos. Lá na histologia, você vai perceber que, na verdade, tudo vai ser formado basicamente por dois grupos de células, tá? O que você conhece como neurônios e neuróglias. Beleza? As neuróglias são 3 tipos celulares principais: astrócitos, oligodendrócitos e micróglia. E aqui nos neurônios você vai ter também basicamente 2 grupos: os neurônios mielínicos e os neurônios amielínicos. Isso aqui era para ser um L. Mielínicos e amielínicos. Bem, então quando você pensar tanto no seu sistema nervoso central quanto no seu sistema nervoso periférico, são esses os grandes grupos celulares: os neurônios mielínicos e amielínicos e as neuróglias, que são astrócitos, oligodendrócitos e micróglia. Tá bom? Essas são as principais células do seu sistema nervoso central e periférico. Bem, você lembra, e espero que sim, que a diferença entre neurônios mielínicos e neurônios amielínicos está lá na bainha de mielina, certo? Então, a bainha de mielina é uma célula, né,
que é formado a partir de oligodendrócitos, que vai fazer com que o impulso nervoso passe mais rápido ou mais lento pela sinapse. Pela sinapse não, pelo impulso elétrico. Como assim? Bem, posso apagar isso? Pode? Eu já apaguei. Já é. O que a gente vai ter? Se você pensar no neurônio, eu vou representar só um neurônio aqui para você lembrar. Eu estou fazendo isso porque, teoricamente, a gente não teve nenhuma aula de neurônios, de sistema nervoso. Então, essa é a ideia, claro, de um neurônio. Bem retardadinho, só para você pensar assim, isso eu sabia. Isso é fácil. Então, quais são as partes de um neurônio? Isso representa os dendritos. Aqui você tem o corpo celular. Isso é o nosso axônio. E aqui são as terminações nervosas. Bem, esse neurônio que eu representei para você é classificado como neurônio amielínico. No axônio você pode ter outras células, que o pessoal conhece como bainha de mielina. A bainha de mielina é uma célula gordurosa. Bem, antigamente as pessoas não achavam que isso era célula, achavam que isso era só gordura mesmo. Mas isso são células, tá? Cada bainha de mielina, então cada negocinho desse que eu representei para você, é uma célula, tá bom? Quem que forma essas células? Os oligodendrócitos. Então, o neurônio mielínico é a junção de mais de uma célula. É o neurônio mais a bainha de mielina. E a bainha de mielina é formada a partir de oligodendrócitos. Tudo bem? Então, isso é a nossa bainha de mielina. Claro que você sabe, mas eu só vou lembrar para você, nos detritos é a região onde você recebe o estímulo. Aí esse estímulo passa pelo corpo celular e vai para o axônio. E de forma saltatória, esse estímulo chega até a terminação nervosa. Lá no nosso cérebro, você vai perceber que existe uma coloração que a gente chama de massa cinzenta e a massa branca. A massa cinzenta do nosso cérebro é constituído basicamente por corpo celular. Então, toda vez que você encontrar no seu sistema nervoso o que a gente chama de massa cinzenta, é que você está visualizando corpo celular. Isso é a massa cinzenta. Claro que ficou faltando então a massa branca, que é axônio mais terminações nervosas. Então, essa ideia neuronal, ela é importante para você entender a histologia e a fisiologia do processo. Então, mais uma vez, a gente vai visualizar assim, Eu vou representar aqui mal e porcamente o nosso cérebro, tá? Imagina que esse seja o nosso cérebro num corte histológico. E aí você vai perceber, e eu vou te mostrar isso agora mesmo em mais detalhe, que a parte externa a gente chama de córtex cerebral, beleza? E esse córtex cerebral, ele é mais escuro do que a medula. O que significa? Que no córtex cerebral você tem qual parte da célula? O corpo celular. E lá dentro, que é a massa branca, você tem axônio mais terminações nervosas. Quando você pega a sua medula vertebral, essa é uma representação da medula vertebral. Meu Deus, ficou péssimo. Mas imagina aí a medula vertebral. Você vai perceber que no meio da medula vertebral é que vai estar a nossa massa cinzenta. E parece uma borboletinha lá dentro. Eu tentei representar alguma coisa que parece com uma borboleta. O que significa? Que na medula vertebral, a massa branca é externa e a massa cinzenta é interna. Então, interna tem corpo celular, externamente tem axônio mais terminações
nervosas. E aí, nós vamos ter basicamente dois tipos de neurônios que vai formar os nossos nervos, né? Um tipo de neurônio que vai chegar numa região e sai por outra região. Então você vai ter o nervo, o que a gente chama, né, de neurônio motor e neurônio sensitivo, tá? Ficou ao contrário aqui, agora não tem jeito de eu apagar, mas eu vou te mostrar isso com mais detalhe. Esse neurônio motor e neurônio sensitivo, isso significa o nosso sistema nervoso periférico, beleza? Então eu pensei lá, cérebro, cerebelo, ponte, bulbo e medula vertebral, eu estou pensando no sistema nervoso central. Quando eu pego nervos motores, nervos sensitivos, eu estou pensando no sistema nervoso periférico. Tudo bem até aqui, queridos? Por que isso vai ser importante para vocês? Porque se você pensar, por exemplo, em anestesia, o processo anestésico, ele age basicamente no seu sistema nervoso periférico, a não ser que você toma a anestesia geral. Anestesia geral age no seu sistema nervoso central, certo? E a anestesia local age no seu sistema nervoso periférico. E aí eles vão impedir a sensação de dor e, consequentemente, de movimento a partir da hiperpolarização neuronal. Entendeu o que eu disse? Então funciona. Posso apagar isso? Qual parte? Tipo tudo? Não, da anestesia, é isso que eu vou mostrar para vocês. Posso sair daqui? Sim. Então qual que vai ser a nossa ideia? Lembra assim, ó. Você visualizava isso lá no seu, sei lá, primeiro colegial da vida. Você tem lá corpo celular do neurônio, beleza? E axônio. E aí chega lá no final as terminações nervosas. Aqui é detrito. E essa boladinha que eu vou representar aqui no meio representaria o nosso núcleo. Não sei se você lembra, mas aqui, ó, em todo, e esses quadradinhos que eu estou representando, ó, está em todo o axônio. O que vai representar esses quadradinhos? Hã? Não, não é a baía de mielina, não. Isso vai representar a bomba de sódio e potássio. Tá? Então você tem bomba de sódio e potássio durante todo o seu axônio. Então representa lá, ó, bomba de Na+/K+. O que essa bomba faz? Como todas as outras, ela vai pegar o Na+, e vai colocar no meio extracelular. Isso é o Na+. E da mesma sorte, vai pegar o K+, e vai colocar no meio intracelular. Quando isso acontece, então, quando você coloca o sódio no meio extra e o potássio no meio intra, você está com um processo de polarização, como todas as outras coisas que você já conhece. Aí, além desses quadradinhos que representam então a bomba de sódio e potássio, claro que você vai ter boladinhas aqui, ó, que representam os nossos canais iônicos. Lembra? E aí você vai ter tanto o canal de sódio quanto o canal de potássio. E quando eles se abrem, aí o sódio que está no meio intra vai para o meio extra, beleza? E o potássio que está no meio, fiz exatamente o contrário, né? O potássio que está no meio intra, isso aqui é um K+, ó, vai para o meio extra. E o sódio que está no meio extra vai para o meio intra. E aí você está invertendo as cargas, a gente chama isso de despolarização. Tá, como é que o anestésico ele age? O anestésico ele age entrando no seu neurônio. Pensa lá, anestésico, ele entra no seu neurônio e bloqueia internamente os canais de sódio. Perceba que não é a bomba de sódio e potássio, é os canais de sódio. Perceba que sódio vai sair,
potássio vai entrar, e aí o neurônio está polarizado. Como o anestésico, ele bloqueia internamente os canais de sódio, aí a despolarização não acontece, no sentido de o sódio não entra, mas o potássio sai. Se o sódio não entra e o potássio sai, você vai ficar hiperconcentrado de cargas positivas no meio extra. E a gente chama isso de hiperpolarização. E essa hiperpolarização significa que o impulso elétrico não está passando pelo neurônio. E se o impulso elétrico não está passando pelo neurônio, você não tem a resposta neuronal. Nesse caso, seria uma resposta de dor, entendeu? Ou uma resposta de movimento. Porque você bloqueou internamente qual canal? De sódio. Então, o anestésico local, isso serve para anestesia local, tá bom? Então, anota aí grandão, ó. O anestésico local, ele bloqueia internamente qual canal? Canal de sódio. E aí, significa que o sódio que entrou pela bomba de sódio e potássio não sai. O contrário, né? O sódio que saiu não entra, perdão. Tá bom? Porque bloqueou internamente o canal de sódio. Então, o sódio que saiu pela bomba de sódio e potássio, ele não entra. O potássio que entrou, sai, porque não está bloqueado os canais de potássio. Tudo bem, queridos? E aí, o que acaba de acontecer, então, é um processo que a gente chama de hiperpolarização. Logo, o impulso elétrico não passa na terminação nervosa. Se o impulso elétrico não passa, lembra que aqui na terminação nervosa, ó, então o impulso elétrico não chega na terminação nervosa, e é justamente na terminação nervosa que acontece a sinapse. Então, se você não tem impulso elétrico, não tem sinapse. Se não tem sinapse, a informação ela é bloqueada. Ficou claro isso para vocês? Deu certo? Fala sim. 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 Jura juradinho, né? Fechou? Posso sair daqui? Sai. Então, ó, quando você pega o nosso sistema nervoso, acho que você entendeu, dá uma olhadinha para esse esquema. Você consegue perceber que aqui, ó, é um corte do nosso cérebro? E a parte externa, ela está mais escura do que a parte interna? Então, o que significa isso estar mais escuro? Significa que tem mais o quê? Corpo celular de neurônio. E tá vendo que essa parte interna, ela está mais clarinha? Ela está mais clarinha justamente porque aqui tem mais axônio e terminações nervosas. É exatamente isso. Se você olhar lá no centro do cérebro, olha lá no centro. Tá vendo que aqui é mais escuro também? Certo? Bem, essa região é que a gente vai chamar de sistema límbico. Tá bom? Então aqui vai estar o nosso tálamo, o nosso hipotálamo, o nosso fórnix. Tudo aqui dentro, ó, é o que é responsável pelas suas emoções. E o sistema límbico, ele não é nem adrenérgico nem colinérgico. Então é errado, tá? Você falar assim, ó, nossa, quando eu gosto de alguém, meu coração acelera porque o sistema nervoso simpático está atuando. É mentira. Mas como assim é mentira? Porque não é isso. Porque quem está atuando nessa situação é o sistema límbico. E o sistema límbico não é nem adrenérgico nem colinérgico. Então ele não libera nem adrenalina nem acetilcolina. Ele vai liberar qualquer outro neurotransmissor. Tá bom? Contudo, perceba, o nosso sistema nervoso simpático e parasimpático, ele atua também em todos os nossos órgãos internos. Todos. E aqui tem uma confusão que a galera faz muito, que é a ideia do agonista e do antagonista.
E aí você não pode ter essa dificuldade, espero que não. Mas o que a gente está vendo? Olha só, mais uma informação para vocês. Você consegue perceber que aqui no simpático, ó, é o verdinho e o parasimpático é o roxo. E no simpático, olha para isso. Significa que é os nossos nervos tóraco-lombar. Todo o nosso nervo periférico, que sai do tórax, que sai da região lombar, então, né, na nossa coluna vertebral, na região do tórax e na região da coluna, da região lombar, são o sistema nervoso simpático. Todos os nervos que saem da nossa região cervical e da nossa região sacral é parasimpático. Então, na verdade, a divisão simpática e parasimpática é uma divisão anatômica, não é uma divisão fisiológica. Beleza? Então, nossa, a pessoa, imagina isso acontecer, a pessoa ela teve um acidente e ela lesionou a coluna cervical. Se ela lesiona a coluna cervical, quais são os nervos que são afetados? Simpático ou parasimpático? Parasimpático. Se você está no banheiro ou andando de bicicleta, qualquer coisa, e cai de bunda no chão, e machuca o seu cóccix, também chamado de sobrecu, você também machuca o seu sistema nervoso parasimpático. Agora, se você tem algum tipo de lesão na região torácica ou na região lombar, acho que você entendeu, você estaria trabalhando com o sistema nervoso simpático. Mais do que isso, você consegue perceber nessa figura, olha, isso aqui é um nervo e aqui é outro nervo. Então ele está vindo aqui, ó, e eles se encontram aqui. Está vendo essas bolotinhas? Isso é onde eles se encontram. Tipo, aqui seria sinapse. Tá bom? Entre um neurônio e outro neurônio. Se você continuar aí no verdinho, ó, aqui também está acontecendo sinapse. Agora é do neurônio com o órgão. Tudo bem? Se você lembrar da classificação das sinapses, você lembra disso? Não. Porque vai ser assim a ideia, ó. Vou representar mal e porcamente aqui, hein? Imagina lá então, um neurônio, meu Deus, ficou muito feio. Aí tudo tem limite, né? Mas imagina lá, ó, parece que tá piorando. Foda-se. Isso é um neurônio. Isso é uma terminação nervosa. Beleza? Dendrito. E aqui é outro neurônio. Terminação nervosa. Dendrito. Aqui, ó, outro neurônio. Meu Deus. Terminação nervosa. E aqui vai ser o corpo celular. E aqui, vou até mudar de cor. O seu ossinho e o seu músculo. Beleza? Perceba que eu estou colocando todos os neurônios amielínicos para facilitar a minha vida. Então, ó, isso aqui é dendrito, corpo celular, axônio, vixe Maria, e terminação nervosa. Isso é dendrito, corpo celular, axônio, terminação nervosa. Dendrito, corpo celular, axônio, terminação nervosa. E aqui é algum órgão. Então você vai ter sinapse, ó, entre terminação nervosa e dendrito. Você vai ter sinapse entre terminação nervosa e axônio. Você vai ter sinapse entre terminação nervosa e algum órgão. Isso tudo é sinapse. Aqui é ponto de sinapse. Aqui é ponto de sinapse. E aqui é ponto de sinapse. Bem, aqui é terminação nervosa. Essa é a primeira. Vamos colocar o número 1 aqui, ó.
A primeira é uma terminação nervosa, ou, vou melhorar, né? Para ficar bem fácil. É uma sinapse axodendrítica. É a primeira. Significa que é o final do axônio com o dendrito do próximo neurônio. A número 2, que é essa, ó. Número 2. É uma sinapse axônica, que é entre o axônio, né, o final do axônio e outro axônio. E a terceira, que é essa aqui, ó. A terceira é uma sinapse axossomática. Então, depende de onde a gente está trabalhando, beleza? Tá. E aí, o que você vai ter que lembrar para a gente? Todas as sinapses axodendrítica e axônica, todas, o neurotransmissor é acetilcolina. Agora, as terminações axossomáticas, que é lá no final com o órgão, você tem duas possibilidades. Ou vai ser acetilcolina, ou vai ser noradrenalina. As duas de cima acetilcolina? Acetilcolina. E essa número 3 é que muda. Que vai ser ou acetilcolina ou noradrenalina. E aí o que você vai perceber então? Isso aqui, ó, a gente vai chamar basicamente de sinapse ou neurônio, tanto faz, pré-ganglionar. E aqui no final vai ser sinapse pós-ganglionar. Pode pensar assim que não vai ter problema nenhum para você. Belezinha, queridos? Belezinha? Então, o que acontece? Independente se você está no seu sistema nervoso simpático ou parasimpático, toda sinapse pré-ganglionar é acetilcolina, o neurotransmissor. O que muda? O pós-ganglionar. Porque o pós-ganglionar pode ser acetilcolina ou noradrenalina. Aí o sistema nervoso parasimpático continua sendo acetilcolina e o simpático muda para noradrenalina. Então, a diferença do simpático e parasimpático é só pós-ganglionar, não é pré-ganglionar. Então, você não pode falar assim, o sistema nervoso simpático e o parasimpático diferem quanto ao neurotransmissor. Isso não é verdade. Isso só é verdade se você estiver analisando o pós-ganglionar, porque o pré-ganglionar tem o mesmo neurotransmissor para os dois. Percebeu a diferença? Posso apagar isso? Ficou bem feio, né? Mas ficou feio pra caralho. Mas você entendeu a ideia? Léo, repete essa parte da afirmação. É que eu vou mostrar na figura aqui, ó. Na figura, posso? Então, ó. Perceba, todo o simpático quanto o parasimpático, isso aqui, ó, é pré ou pós-ganglionar? Pré-ganglionar. Certo? Qual é o neurotransmissor? Acetilcolina. Para os dois. E agora, estou colorindo em vermelho, ó. Quando está fazendo lá o contato com o órgão, é pós. E aí o simpático, qual é o neurotransmissor? Noradrenalina. E o parasimpático? Acetilcolina. Então só muda aqui, ó, no pós-ganglionar. Então, aqui é acetilcolina, aqui é acetilcolina, aqui é acetilcolina e aqui é noradrenalina. Beleza? Então, mais uma vez, para que você entenda, o problema, não é problema, né? A diferença de neurotransmissores no sistema nervoso simpático e parasimpático sempre é pós-ganglionar. Nunca é pré-ganglionar. Pré-ganglionar é simpático, é acetilcolina para os dois. Tá bom? No pós-ganglionar muda. Simpático, adrenalina ou noradrenalina.
Parasimpático continua sendo acetilcolina. Por que a pessoa tem coma eles ficam aplicando adrenalina? E depende muito, porque na verdade o que está acontecendo? Para que você tenha resposta interna dos nossos órgãozinhos, você tanto precisa do neurotransmissor adrenalina quanto noradrenalina para eles responderem. Beleza? E aí, aí vai depender, na verdade, de qual coma que a gente está pensando, né? Só que o coma, ele faz com que o seu sistema nervoso vegetativo continue funcionando, mas o seu sistema nervoso que responde a estímulos pare de funcionar. Então, tipo, você está vivo, mas você não consegue responder a nenhum tipo de estímulo, nem doloroso, nem nada, né? Claro que depende do grau do coma. Mas, para que os órgãos funcionem minimamente, você vai precisar de liberar adrenalina e acetilcolina. Se eles não vão funcionar, eles param de funcionar. Aí seu cérebro está funcionando, mas é como se os seus órgãos começassem a meio que desiludir de funcionar. Ficou claro isso para vocês, queridos? Então, dá uma olhadinha nesse videozinho. Acho que é esse, espero que seja esse. Deixa eu ver o que é esse vídeo. Tá. Dá uma olhadinha nesse vídeo futurístico. Espero que você esteja enxergando uma vesícula, uma proteína motora. Calma. Uma proteína motora e um microtúbulo. Tá vendo isso? Não sei se você está vendo o microtúbulo aqui. Essa é uma proteína motora, que pode ser tanto miosina quanto dineína. E aqui uma vesícula que contém lá no seu interior os neurotransmissores. Então, para que o neurotransmissor seja liberado, você tem que ter um complexo, um caminho metabólico para que isso seja verdade. Então, você tem várias pessoas maravilhosas e os impulsos elétricos acontecendo aí dentro do seu sistema nervoso central. Muito bonitinho. E aí você tem milhares de neurônios e milhares de ligações entre esses neurônios. E essas luzinhas estão representando para a gente as diferentes sinapses acontecendo ao mesmo tempo. E isso é uma sinapse axoaxônica, onde você tem a liberação de vesículas, que são essas bolotinhas, e dentro dessas bolotinhas tem os neurotransmissores. Lá, liberou o neurotransmissor, que beleza! E o neurotransmissor liberado, acontece a sinapse. Que beleza! Muito bonito. Então, o que você está visualizando, na verdade, nessa discussão? Bem, pega um caderninho aí, por favor, para a gente desenhar isso e você entender bonitinho. A gente vai desenhar essa brincadeira, tá? Para você entender. Então, o que você está pensando? Serve tanto para qualquer tipo de sinapse que você queira. A ideia é exatamente a mesma. Então, a gente vai ter lá, a terminação nervosa do neurônio. Deixa eu diminuir isso. Não está aparecendo. Eu tenho que sair do despertar. Agora vai aparecer. Então, vamos junto comigo aí. Para você entender isso, e é bem simples. Bem simples. Então, o que a gente tem? Essa representação aqui é da terminação nervosa de um neurônio. Beleza? Terminação nervosa. Isso aqui, representa para a gente um microtúbulo. Então, é uma proteína. Bonitinho? Isso representa uma vesícula. E essa vesícula contém dentro o neurotransmissor. E aqui, em amarelinho, espero que você enxergue, tem a proteína. Bonitinho isso? Do lado de cá, você vai ter detrito de outro neurônio. Então, até mudei de cor aí.
Isso é detrito do outro nervo. Poderia ser um órgão, poderia ser axônio, poderia ser o que você quisesse. Tá bom? Tá. Aqui na terminação nervosa, ó, a membrana plasmática, ela está, primeira coisa, despolarizando. O que significa despolarizar, queridos? O sódio que está no meio extra vai para onde? Meio intra. E o potássio que está no meio intra vai para o meio extra. Isso é despolarizar. Quando a despolarização chega no final do terminal nervoso, você tem aqui um canal, que é o canal de cálcio. E aí o cálcio que está no meio extracelular, ele está entrando para o meio intracelular. E esse canal de cálcio é que está estimulando a vesícula sináptica com o neurotransmissor a se locomover dentro da terminação nervosa. Então essa é a segunda coisa que está acontecendo. A terceira coisa que acontece é a vesícula que contém o neurotransmissor se junta com a vesícula pré-sináptica. Essa é a terceira coisa. E aí você tem a liberação do neurotransmissor na fenda sináptica. Então isso representa o nosso neurotransmissor. Perceba como eu estou trabalhando entre dois axônios. Isso, e aí eu estou pensando mais uma vez, no meu sistema nervoso periférico, tá bom? Eu estou pensando basicamente na acetilcolina. Isso tanto para sistema nervoso simpático quanto para parasimpático. Significa que desse outro lado aqui, ó, e o que eu estou falando, gente, mais uma vez, isso é de forma geral, tá? Você vai me falar assim, nossa, Léo, mas não tem outras possibilidades? Tem várias outras. E aí você vai aprender lá no terceiro período, tá? Tipo, esse neurotransmissor só pode ser acetilcolina? Claro que não. Pode ser adrenalina, pode ser GABA, pode ser serotonina, e aí muda um pouquinho essa discussão, tá? Mas estou te mostrando a lógica para você pensar. Aí o que acontece? Esse neurotransmissor que interagiu, e eu vou tirar aqui a acetilcolina para você não pensar que é só ele, tá? Esquece então a acetilcolina para você pensar que pode ser outras possibilidades. Mas o neurotransmissor, quando ele chega na fenda sináptica, ele vai interagir com outros receptores. Se você lembrar, e se a gente estiver pensando em detritos do próximo neurônio, quase 100% das vezes aqui realmente será acetilcolina. E aí você vai ter, ó, os receptores colinérgicos, eles serão divididos em receptores muscarínicos e receptores nicotínicos. Tá bom? Isso é uma verdade. E aí, de forma geral, mais uma vez, os receptores muscarínicos, eles são chamados de receptores metabotrópicos. Anota isso, por favor. Metabotrópicos. Os receptores nicotínicos são chamados de ionotrópicos. Então você tem metabotrópicos e ionotrópicos. Os receptores metabotrópicos são assim classificados: M1, M2, M3, M4, M5. M de muscarínico. Tá bom? E os receptores nicotínicos e ionotrópicos é a mesma ideia: N1, N2 e segue. Todos os receptores nicotínicos e ionotrópicos, eles são chamados de portões iônicos. Significa que ele vai deixar passar o quê? Íons. Então eles abrem canais iônicos. Já os receptores muscarínicos metabotrópicos, eles são associados a qual proteína? Proteína G.
que isso significa? Isso significa que se você tiver, lembra que são 3 sinapses? Axodendrítica, axoaxônica e axossomática. As 2 primeiras, você vai ter basicamente isso, ó. Receptores colinérgicos e ionotrópicos, que significa que eles são nicotínicos. Aí você deve pensar, nicotínico vem de quem? Da nicotina. Então a nicotina do cigarro, ele age nos receptores ionotrópicos? Exatamente. Exatamente lá. Então imagine assim, ó. Acho que você vai entender. Lembra que esse neurônio, essa terminação nervosa, inicialmente ela estava polarizada. Esse outro detrito também está polarizado. Quando a informação está passando pelo neurônio, significa que ela está despolarizando o neurônio. Significa que são os canais de sódio e potássio que estão abrindo. E aí, a despolarização significa a informação passando pelo neurônio. Está claro isso? Entendeu a ideia? Essa informação, quando chega na terminação nervosa, abre qual canal? De cálcio. O cálcio que está no meio extra vai para o meio intra. E isso estimula com que as vesículas sinápticas ancorem na membrana pré-sináptica e libere quem? O neurotransmissor. Esse neurotransmissor, ele é ionotrópico, na maioria das vezes. Ionotrópico. Significa que, quando ele interage com o seu receptor, ele abre o quê? Os canais iônicos. Quais canais? Os canais de sódio e de potássio. E aí entra sódio e sai potássio. Ou seja, você despolariza o próximo neurônio. Até a próxima terminação nervosa. Entendeu isso, queridos? Jura? E aí significa então que aqui também, lá no final você vai ter outra sinapse. Agora pensa assim, e acho que finaliza a nossa discussão. Pensa aqui, essa é mais uma terminação nervosa. Mais uma vez, significa que você tem lá os microtúbulos. Gente, essa ideia de microtúbulo ela é fundamental para você discutir doenças. Tipo, você já viu falar em Alzheimer? O problema está em microtúbulo. Tipo assim, nossa, qual é o problema do Alzheimer? A pessoa esquece. Mas por que esse demônio dessa pessoa esquece? Ela esquece porque a sinapse deixa de acontecer. Por que sinapse deixa de acontecer? Porque os microtúbulos das terminações nervosas neuronais morrem. E é só por isso. E aí, se não tem microtúbulo, o que deixa de ter? Sinapse. Simples assim. Léo, e não tem jeito da gente recuperar essa proteína, esse microtúbulo? É o sonho de todo mundo. Existe uma proteína que, aqui, é uma proteína que a gente chama de tau. Essa proteína tau é que faz o microtúbulo ficar na posição correta. Quando você perde essa proteína tau, significa que o microtúbulo ele deixa de ter função. Aí a sinapse deixa de acontecer e aí você tem a doença de Alzheimer. É exatamente isso. É só isso, a doença de Alzheimer. Agora pensa então. Pensou lá no microtúbulo. Pensa que aqui é uma célula muscular. Célula muscular. Beleza? Então isso é músculo. Aí você liberou agora o neurotransmissor. A mesma conversa que aconteceu. Liberei o neurotransmissor. Agora você vai ter 2 possibilidades. Como assim 2 possibilidades? Bem, você vai ter aqui, acetilcolina, ou você vai ter noradrenalina. Então perceba que é justamente nessa junção que você separa o sistema nervoso simpático e parasimpático. Não é nessa.
nessa todo mundo vai ser acetilcolina se você pensar em periférico. E nessa vai ser ou acetilcolina ou noradrenalina. E aqui você tem duas brincadeiras. Quais são as duas brincadeiras? São os receptores. E agora, ó, entenda isso. Esses receptores da acetilcolina serão os receptores muscarínicos. E o receptor da adrenalina, acho que você já entendeu, vai ser o alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Todos eles também metabotrópicos, ou seja, associados a qual proteína? G. Então, a brincadeira da biosinalização com proteína G acontece basicamente em qual sinapse? Axossomática. Que você vai ter diferentes neurotransmissores e, consequentemente, diferentes respostas metabólicas. Isso não acontece no meio do processo. No meio do processo é canais iônicos para despolarizar a terminação nervosa de neurônio, axônio de outro neurônio. Entendeu isso? Bonitinho? Ficou claro para vocês? E aí você não esquece, por favor, porque é isso que você vai aprender da agora para frente. O alfa 1, ele estimula a fosfolipase C. Alfa 2, inibe a adenilato ciclase. Beta 1, beta 2, beta 3, ativa a adenilato ciclase. Todos os ímpares metabotrópicos muscarínicos fazem a mesma coisa do que o alfa 1. Todos os pares M2, M4 fazem a mesma coisa que o alfa 2. Beleza? Então essa discussão alfa, beta, M, N, a gente está pensando onde? Aqui no tecido. Então aqui que você vai ter receptor alfa 1, alfa 2, beta 1, M1, N, tanto faz. É no tecido. Sim? Então, por que isso vai ser importante para você? Porque quando você pensar em fármacos, onde que os fármacos vão agir? Nessas brincadeiras. Fármacos agonistas e antagonistas. Fala, nossa, eu estou com fármaco agonista beta. Você está pensando em qual sinapse? Axossomática. Estou com fármaco antagonista beta. Então você está pensando adrenérgico, simpático, né? Tóraco lombar, que vai agir nesses receptores. Isso tudo tem que ficar tipo automático na sua cabeça. Tá automático? Se eu falar assim, nossa, esse receptor é M3. Tudo já vem na sua cabeça? Ah, M3 é muscarínico 3, ele ativa a fosfolipase C, são os nervos crânio-sacrais, parasimpáticos ou colinérgicos, metabotrópicos. É isso que vem na sua cabeça? Era o que tinha que vir. É o que se espera de você. Entendeu? Nossa, esse fármaco ele é um agonista. O que significa fármaco agonista? É um fármaco que faz a mesma coisa que o neurotransmissor. Então, nossa, imagina isso, ó. Lembra lá que a gente estava discutindo no sistema respiratório, salbutamol? Fazia broncodilatação? Ele é um agonista beta. O que significa isso? Que lá nos seus brônquios e bronquíolos tem uma musculatura que tem qual receptor? Adrenérgico ou colinérgico? Adrenérgico. Qual tipo? Beta. Beta significa que ele ativa adenilato ciclase.
significa que ele faz a mesma coisa do que qual neurotransmissor? Adrenalina, noradrenalina ou acetilcolina? Adrenalina. Isso tem que... Gente, essa historinha aqui, ó, ela é tipo o resumo que você tem que saber. Isso tem que saber, não tem jeito de não saber isso. Vou parar por aqui, você vai lá beber uma água. Não adianta nada eu ficar fingindo que dou aula, você vai ficar fingindo que aprende, se isso aqui não ficar claro na sua cabeça. Tipo, e ninguém vai te ensinar isso de novo. O triste é isso. Você aprende essa merda hoje, fala, entendi essa lógica. Ninguém te fala esses nomes. Eu só vai falar assim, é beta. É um antagonista beta. Que beleza. Então vai lá beber água. Quantas horas? 8h35.